Uma das mais antigas civilizações do mundo vem mostrando uma nova face no século XXI. E avança para se tornar uma das maiores potências globais. O que sabemos sobre ela? China Moderna, tema desta série do Café Filosófico. Quando nós, ocidentais, nos vemos diante de pictogramas e ideogramas, uma linguagem tão diferente de difícil compreensão para nós, surge a pergunta: como entender melhor essa cultura com a qual estamos convivendo cada vez mais? Milenar e tradicional, mas também contemporânea, tecnológica e avançada, a China parece estar disposta a conversar com o mundo em alfabetos diferentes dos seus. O país tem feito esforços e destinado investimentos para aproximar-se do Ocidente, econômica e culturalmente, desconstruindo estereótipos. E é através do chamado soft power que um novo tipo de influência global surge no cenário atual. Soft power é uma teoria. É uma teoria de relações internacionais que acredita e defende, né, e ela surge na década de 80, e ela defende que, em vez dos países fazerem guerra para demonstrar seu domínio e força e conseguir, dessa forma, influenciar outros países, o soft power acredita que, através da cultura, se pode influenciar outros países. Então, é uma teoria que acredita na influência do soft, né? Você não precisa bater, você não precisa guerrear. Quando eu pergunto qual é a imagem que você associa em relação à China, em geral as pessoas respondem muito ainda sobre uma China milenar, os pandas, o bambu, o chá, os guerreiros terracota, ou uma imagem bastante pejorativa, ou estereótipos, né? Ou uma ideia muito distante do que é a China, né? Porque ela é realmente distante, ela é milenar, ela é tudo isso, e ela é também esse país do século XXI muito moderno. Então, a China, ela se abriu para o Ocidente, né? Ela, através do Deng Xiaoping, enfim, teve todo esse processo econômico e político. A China se organiza em planos quinquenais, né? Então, ela se reúne, ela tem toda a organização dela de 5 em 5 anos, né? Então, que vamos se reúne, o que vamos fazer nos próximos 5, nos próximos 5, nos próximos 5, já está tudo planejado. Desde 2005, teve o soft power surge com força, no sentido de receber investimentos bilionários do governo chinês, desde o governo Hu Jintao, como esse instrumento, para ser, de fato, um instrumento de política externa, para a China conseguir poder influenciar, poder chegar em outros territórios e lugares, também a partir da cultura. Então, no período que eu morei em Pequim, que foi de 2004 a 2013, foi muito interessante acompanhar esses processos todos. Teve, claro, um crescimento econômico muito impressionante, as proporções megalômanas que a China dispõe. O que me tocou muito forte foi o fato das adequações que a China teve que fazer. O marco foi a entrada, na minha leitura, a entrada na Organização Mundial do Comércio. A China é um país que, em termos de legislação, funciona muito também a questão da palavra, a questão dos códigos morais e éticos muito próprios do país, né? Então, a palavra e as transações também, que são muito típicas, não só da China, mas do Sudeste Asiático em si, né? Que são completamente diferentes das realizadas e entendidas no Ocidente. Então, esse foi um ponto bastante importante, né? A entrada na OMC. Seguido, lógico, uma década depois, da escolha, né, de Pequim como a cidade para sediar as Olimpíadas. As Olimpíadas não foi só sediar um jogo olímpico e paralímpico, que foi muito bonito também, mas foi provar para o Ocidente que ela era capaz. Foi muito mais isso do que vamos sediar jogos e ganhar medalhas. Foi construir o que é ser olímpico. Ela não se preparou apenas
arquitetônica na infraestrutura, ela fez toda a questão da capacitação dos atletas, da formação das pessoas, porque as pessoas não falavam inglês, não era todo mundo. A cidade, eu cheguei em 2004, pouquíssimos chineses falavam inglês. A cidade toda, ela passou a ser pensada também sobre o olhar de estrangeiros, no sentido de que a China queria que as pessoas que fossem para as Olimpíadas, os visitantes, pudessem se sentir bem, né? Então, a questão toda da sinalização, né? A questão da alimentação. O governo chinês ele começou a fazer uns livros que orientavam a população desde, olha, isso, de repente, não pega muito bem, porque é um hábito nosso, é uma cultura nossa, mas o ocidental, de repente, não entende dessa forma. É um esforço de olhar, não só se preocupar em construir, em melhorar, mas também em como recepcionar. E a China é muito bonita nesse sentido de olhar o outro para tentar melhor recebê-los e compreendê-los e recepcioná-los. E ela fez isso durante muito tempo. Ela ficou fechada, olhando tudo o que acontecia ao redor e, dessa forma, tentar se adaptar nesse sistema que hoje temos aí. Em 2004, eu cheguei numa China que era majoritariamente rural e analógica. E, em 2013, quando eu voltei para o Brasil, eu deixei uma China majoritariamente urbana, pós-tecnológica, de classe média, pós-olímpica, e já sem a questão da política do filho único. São muitas frentes, são muitas consequências, é muito impacto. Que aí surge nesses agrupamentos, dentro dessa organização, dentro desse país que se reconhece como o centro, né, o nome China em chinês é Império do Meio, né, Império do Centro, enfim, que surge no século XXI e se organiza e se agrupa, né, e começa a se posicionar no sentido da conjuntura geopolítica mesmo, querendo enfatizar cada vez mais a presença em outros territórios, sabendo da dificuldade que é isso, sabendo dos preconceitos no sentido de não ser compreendida propriamente, em função desse desconhecimento que temos ainda muito profundo em relação ao que é a China, né? É muito complexo. A China não é pop, né? Então, se a gente for pensar na questão do soft power, eu sou uma geração que cresci com as influências pop norte-americanas. Não é fácil para a China ser pop. Ela está nesse desafio. Como que é um país milenar que tudo tem um simbolismo, um significado, as cores, o sentido, enfim, tudo tem um porquê. Como que ela pode fazer um compacto para conseguir ser pop, para conseguir ser consumida, para conseguir chegar na audiência? E aí, pensando nesse cenário do século XXI, né, ela vem com essa força toda, né, da organização do agrupamento, dos blocos, que ela expande, né, para outros territórios. Então, assim, se a gente for pensar os BRICS, que é Brasil, é um bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, que é uma alternativa do que estava posto, do que estava dado, e da forma e da dinâmica como a gente Brasil, né, estava acostumado também a se relacionar em termos de conjuntura internacional de política externa mesmo, né? Essa aproximação mais com o Oriente, com outros países que também não eram de tradição muito forte a gente se relacionar. No próximo bloco, existe um império em decadência e outros que vão surgir. ao longo da nossa formação cultural, vivemos a influência portuguesa e de outros países colonizadores europeus. Depois, a cultura americana chegou com força e influenciou várias gerações. Se até pouco tempo a China se fazia presente em nossa vida através de seus produtos made in China ou da sua culinária, hoje ela está se aproximando também por meio da sua tecnologia e inovação. E seus movimentos indicam que ela pretende expandir
muito mais. Então, a China se espalha, né? Ela segue a cartilha de regras típica dos outros países do Ocidente, ela se faz adequar nesse sistema, pego só esse recorte a partir da Organização Mundial do Comércio, e ela vai se adequando. Então, assim, se eu preciso me adequar e adequar minhas leis, legislação, para poder conseguir fazer parte de uma organização do comércio, beleza, vamos aí. Ela vai por país, ela vai por blocos, ela quer interagir, né? Ela quer se mostrar, ela quer fazer presença, ela quer ser reconhecida, ela quer ser consumida, no sentido não apenas do consumo, de compra, mas de ser identificada, de ser admirada mesmo, sabe? Eles são muito nacionalistas, né? Muito bonito. Então, o desafio e a construção da imagem da China passa por isso tudo. Faz parte o soft power, desde 2005, de um programa mesmo, né, de uma iniciativa que recebe investimentos muito altos todo ano do governo. E aí, se a gente for pensar, mas que iniciativa é essa? Né? O que eles estão fazendo? A China tem um programa e tem um instituto, que é um instituto de cultura também, que chama Instituto Confúcio, que é de ensino de língua e da cultura, para divulgar a cultura, a língua, enfim. Esses institutos, eles estão espalhados no mundo inteiro. É muito interessante, se vocês tiverem interesse e curiosidade, é muito interessante ver no site do Confúcio quantos institutos tem por país. E aí, a partir disso, perceber qual é o interesse ou a relevância desses países em relação à estratégia da China. Então, assim, ela vem incentivando a formação de jovens, ela vem incentivando e vem promovendo, né, o ensino da língua, que aí também vem com cultura. Aí, soft power, a gente tem que pensar o seguinte: soft power é uma teoria que acredita na influência da cultura em relação a outros territórios e países. Como? Através das indústrias culturais. Então, o que são indústrias culturais? São todas as indústrias que produzem coisas intangíveis, que não são vistas, mas que produzem muita verba, e que dão direção e força, e que dão personalidade, ou que dão reconhecimento, no sentido de pessoas conseguirem reconhecer ou não determinada região ou país. Moda, cinema, gastronomia, turismo, tudo isso é indústria cultural. E a China, se a gente for pensar no soft power da China, é imenso. Se a gente for pensar na produção cinematográfica chinesa, há mais de 10 anos eles produzem mais de 500 filmes por ano. Esse é o desafio da China. Eles se organizaram mesmo, faculdades, e chamaram profissionais da área, enfim, nesse sentido de, olha, a gente está ótimo, a gente produz mais de 500 filmes por ano. Quantos desses filmes chegam no Ocidente? 5. Quantos desses 5 não têm ou não abordam temáticas relacionadas com panda, kung fu ou lutas marciais? Nenhum. Melhorou muito no sentido de que esses esforços da percepção de como eles pretendem, né, qualquer imagem que eles pretendem mostrar para o Ocidente, não é só a imagem que eles querem mostrar, porque eles querem mostrar a imagem que eles acham ou consideram ou se identificam, e que não necessariamente passa pela identificação ou pelo gosto do que o Ocidente está acostumado, ou que o Ocidente se identifica. Então, é uma conversa, é um olhar, é um encontro. E esse é o desafio, porque não é uma cultura pop. E mesmo não sendo, e mesmo em pouco tempo, eles deram muitos avanços, né? Então, assim, um filme que chama O Mistério do Gato Chinês. É um filme muito interessante no sentido de que eles começam a tratar de temas que até então eram tabus, no sentido de mostrar,
de mostrar a relação e a intimidade, os bastidores das dinastias de uma forma muito próxima, de uma forma muito do cotidiano, de trazer mais para o que nos é tangível, sabe? E para o humano. E aí, a partir disso, tratar de questões que eram, então, consideradas tabus, né? A questão de, sei lá, cenas mais calientes e mesmo a relação de como mostra ou trata determinados assuntos, enfim. A produção cinematográfica chinesa tem se superado e tem caminhado nesse sentido, de cada vez mais abrir concessões e de baixar a guarda mesmo. Se a gente for pensar num plano ainda maior, e é uma leitura que eu faço, a gente está caminhando para uma era de maior influência oriental. Significa que existe um império em decadência e outros que vão surgir. E esses outros que irão surgir são orientais, né? Então, assim, vem puxado aí pelo K-pop, né? Pela cultura coreana, que já explodiu em São Paulo, que já explodiu no Rio. E, enfim, é toda uma força que vem. E que vem também por conta dessa questão que é o soft power, né? O que representa isso, né? Então, essa era de maior influência oriental, que para mim já chegou. Se eu for ver, assim, eu tenho crianças por perto, né? Se a gente for ver o que eles estão assistindo, por onde eles estão sendo influenciados, né? Eles gostam de games, né? Os games chineses, eles gostam essa coisa das cartas, do Pokémon e de joguinhos, que também tem tudo caractere chinês ali, sabe? Indo para uma área mais holística, que eu gosto também, mas enfim, do tarô, enfim, tem cartas de tarô cheias de coisas, de signos, e mesmo o I Ching, e mesmo, enfim. Aí é outra parte, mas também movimenta muito dinheiro, assim, pensando em games, porque os games tratam de uma forma muito ampla e complexa isso tudo, esses todos os universos e camadas dessa trajetória milenar que a China aglomera, né, possui. A literatura no Brasil ainda são poucos os autores que foram traduzidos, né, do mandarim para o chinês. O Mo Yan, quando ele ganhou o Nobel da Literatura, mas depois aparentemente essa onda da literatura chinesa deu uma esfriada. Na questão das artes visuais, o artista mais proeminente que tem é o Ai Weiwei. Assim, eu faço provocações para vocês, sabe? Então, assim, aonde a cultura chinesa chega em vocês no sentido da literatura, das artes visuais, do cinema, aonde chega, né? É esse o desafio que ela está nesse momento, né? Então, assim, por que a cultura coreana conseguiu vir antes do que a chinesa, né? Por que teve essa explosão do Gangnam Style e não foi uma banda ou um artista chinês? Enfim, já começam a ter também esse tipo de reflexão. Quando teve essa explosão Gangnam Style, que é um cantor coreano, sul-coreano, que fez um sucesso tremendo há uns anos atrás com uma música que é Gangnam Style. É uma crítica a um bairro ostentação. Então, é um cantor que tira sarro da nova elite sul-coreana, dos novos ricos sul-coreanos, e dessa cultura da ostentação. Então, ele faz a música toda dançando aquela dancinha dele, tirando sarro disso. E essa questão do humor, da crítica pelo humor ou do humor pela crítica, a Coreia fez primeiro, né? E aí também a questão do humor, para mim, essa catarse que a China está caminhando e precisa ainda assumir melhor, né? Essa questão de tirar sarro de si mesma. E aí ser pop mesmo e conseguir, enfim.
mas já existe esse caminhar. No próximo bloco, Soft Power no Brasil não recebe investimento. Por um longo tempo, a estratégia econômica da China foi a de produzir em quantidade e de vender barato para o mundo. Mas, para muitos, isso acabou criando uma imagem estereotipada do país. já há alguns anos, porém, essa estratégia mudou. A China agora envereda por uma nova direção e procura desconstruir a imagem pejorativa do Made in China. Então, a gente tem que pensar também na questão de que, nessa imagem ainda pejorativa da China associada ao Made in China, né? Feito na China. Ah, é China, então é ruim, é porcaria, é barato, sem qualidade, é xing-ling, né? Ah, é xing-ling, gente. Ah, então, assim, essa imagem, esse conceito Made in China, para a geração mais nova que a gente, e essa geração que surge, já era, ela já passou do Made in China ao Created in China. E isso também é política, e isso também foi construído pela China. A China, ela seguiu a cartilha dos países dos tigres asiáticos, no sentido de que se organizando em planos quinquenais, desenvolvendo primeiro as indústrias de base, enfim, é toda uma cartilha que os países todos tigres asiáticos fizeram para conseguir tornar-se desenvolvidos. Quem são os tigres asiáticos? Né? Coreia, Taiwan, enfim, esses países do Sudeste Asiático. A China fez a mesma coisa. A proporção dela é que ela é um país de extensões e proporções continentais. Então, claro, ela virou a fábrica do mundo. Tudo era fabricado na China, né? E era um processo, era uma fase, era uma etapa. Ela precisava fazer isso. Hoje, ela já passou dessa fase de ficar fazendo... ela ainda faz, mas ela está muito focada na segunda fase, que é o created in China, que é o criado na China. E qual que é a diferença de fabricado na China e criado na China? Fabricado na China, você produz, você faz roupa, você faz sapato, você faz pecinha de plástico, você faz o que pedem para fazer. Criado na China, existe tecnologia, existe conhecimento, existe política e investimento. E a China já está nessa fase. Essa fase do Created in China vem nessa segunda fase que, dentro dessa era de maior influência oriental, vem puxando também a questão da segunda fase da revolução tecnológica, que é o 5G, né? A tecnologia do 5G. Né? Então, o que é tecnologia 5G? Envolve inteligência artificial. Então, é uma nova era que vem, né? A briga na conjuntura agora entre Estados Unidos e China pela tecnologia 5G é em função disso, da inteligência artificial. É também essa guerra ao soft power. É também por esse lugar que essas indústrias culturais e essa influência de se entender e consumir e ser influenciado pela China passa. E a gente ainda não consegue desvincular ou enxergar essa China. A gente ainda está nessas definições assim de milenar, ou pejorativa, ou cafona, ou exótica. Escuto muito exótica, a China é exótica. E é isso, aí tem essa névoa, né? É exótica. E estamos caminhando para a segunda fase da revolução tecnológica. Existe todo um universo chinês relacionado com soft power e com o mercado de luxo e de luxo digital que a gente desconhece. A China é o terceiro país já no ranking dos países de mercado de luxo. Está vindo essa questão das fintechs, né, dessas empresas de tecnologia chinesas. O Alibaba não é mais apenas uma plataforma de compra, que você vai lá e compra o que você quiser. É também um grupo. O grupo, o conglomerado Alibaba, ele também tem um braço que é de empresa de mídia e de produção de conteúdo cinematográfico. Sabe? Então, a gente tem que começar a entender essas movimentações. Assim,
que está acontecendo por lá, né? Na revista Forbes, por exemplo, cada ano que passa, existem mais bilionários chineses e menos norte-americanos, né? Cada vez mais. Então, assim, é um indicativo interessante também de ter em mente, né? Quem são essas pessoas, né? Esse país que surge com bilionários e consumindo e virando o terceiro país de mercado de luxo. A construção da imagem da China moderna passa por esses desafios de ser reconhecida, por toda uma outra dinâmica de produtos e de novas realidades que vão surgir que a gente desconhece completamente, né? Então, assim, temos um exemplo. A China tem todas as redes sociais que temos, então, Facebook, o WhatsApp. Ela tem a versão chinesa deles, o YouTube. Eles têm o Youku, Google, eles têm o Baidu. E é muito interessante isso tudo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas chinesas de tecnologia quando eu morei na China. Eu acompanhei essa passagem deles, né? Então, assim, de ser um lugar que era um laboratório para desenvolver os projetos de tecnologia dos países de primeiro mundo, porque lá tinha mão de obra barata e dispunha, por exemplo, eu trabalhei numa equipe de um projeto para desenvolver outro sistema operacional para smartphone. E nossa equipe tinha 60 profissionais de países diferentes. Era possível isso em Pequim. É difícil você ter um lugar onde você consegue ter uma equipe dessa, 60 pessoas de países diferentes. Então, foi uma explosão. Eles ficaram fechados, absorvendo, se abriram. Isso foi depois das Olimpíadas. Muita gente foi para lá, muita gente ficou lá. E o que eles fizeram com isso tudo, que eles próprios se prepararam para receber, é que a gente não está acompanhando, é que a gente não sabe. O que o Ocidente demorou 100 anos, desde a Revolução Industrial até a Revolução Tecnológica, para realizar, a China fez em 30. Eles pularam etapas. Então, por exemplo, hoje eles não têm cartão, eles não usam débito, eles não usam crédito, eles não usam dinheiro. Eu cheguei numa fase que era pagar tudo em dinheiro e parecia que eu tinha assaltado um banco, porque uma nota mais alta era de 100, você ia no banco, saía com umas mochilas assim, para pagar o aluguel. Passaram dessa fase para pagar tudo com o celular. Você consegue fazer transação, você consegue fazer transferência bancária, você consegue fazer pagamentos pelo WeChat chinês. Então, tem no plano da política, da geopolítica, dos blocos, do econômico, do financeiro, acontecendo essas aproximações, tanto em blocos como o BRICS, como também nas questões da nova Rota da Seda, né, que é um projeto bastante megalômano também, incrível, que inclusive passa por América do Sul, passa pelo Brasil. A nova Rota da Seda é ligar todos os países por rotas ferroviárias. É esse o que a China propõe. Então, é esse olhar. Vamos olhar a China sem medo. Ela está sempre se esforçando. Essa é a minha leitura. Ela se esforça para fazer parte desses blocos, desses cenários, desses países, desses lugares. E é muito pragmático. Olha, eu tenho interesse nessa caneta. Eu não quero saber da sua política. Quanto custa essa sua caneta? É tanto? 10, tá bom, é 10. Então, você aceita vender por 10, eu tenho interesse, eu vou comprar por 10 e está feito. Quando eu digo que a China ainda, para uma geração da minha idade para cima, ela tem a ideia e a imagem pejorativa, é porque me chega isso. As pessoas geralmente falam isso. O episódio da Praça da Paz Celestial é muito agressivo. É muito agressivo. Mas os países funcionam dessa forma. E a China não é só esse episódio.
né? Então, assim, e é geralmente por conta disso que esses estigmas acontecem. A China se modernizou e quando eu falo que ela se modernizou, ela estudou. E quando eu falo que ela estudou, ela também estudou códigos e etiquetas. A China começou a estudar, eles foram aprender a tomar café. A China aprendeu a consumir vinho. A China aprendeu a beber leite. Eles detestavam leite, gente. A China começou a consumir hábitos, experiências, porque hoje também tudo é experiência, né? Hábitos, experiências. Eles não querem mais só consumir, eles já passaram disso. Eles querem história, experiência e consumo e produto. E isso é soft power. Eles já estão nessa. Então, eles estão no mundo inteiro, viajando em todos os países. Existem grupos de chineses consumindo. A gente tem que pensar e ter esse olhar de quem são eles, mas também de como a gente os percebe e de como a gente os recebe, especialmente. Essa nossa imagem, que o Brasil é muito forte, em qualquer lugar que vamos ou venhamos, a gente tem sorte, porque isso é orgânico, no sentido de que é natural, no sentido de que não existe política e não existe investimento para que isso seja promovido. Pelo contrário, né? Existe desincentivo, não existe incentivo, não existe soft power, não existe política externa. Soft power no Brasil não recebe investimento. A China, desde 2005, investe bilhões por ano. E esse é o desafio dela nesse momento, de querer ser reconhecida no sentido de que, quando alguém fala sobre China, de identificar aspectos positivos, contemporâneos e da cultura. Esse é o desafio. Eu acho que, para mim, essa construção da imagem da China moderna passa por esses lugares. Ela chega onde ela quiser. Ela está vindo com a nova Rota da Seda. Ela já foi para a Lua. Mas ela precisa ainda ter esse desafio de construir a imagem dela moderna. No próximo bloco, existe uma geração que é de filho único. E na China existe a tradição de que os filhos têm que tomar conta dos pais, financeiramente e em todos os sentidos. Então, é muito pesado. No momento em que a China começa a mostrar para o mundo novas versões de si mesma, algumas questões ainda são desafiadoras nesse país de quase 1,5 bilhão de pessoas vivendo em realidades muito diferentes. Quando você saiu de lá, a China era um país de alta classe média, né? E a gente está falando de desenvolvimento de um país também. É um país que se desenvolve muito, produz muita riqueza. Agora, a pergunta é, você, no segundo plano, falou que a China ainda é um país de mão de obra barata. Não é um pouco contraditório essas duas visões? Quando eu disse da mão de obra barata, eu me referia a uma época específica. Foi antes das Olimpíadas, ainda tinha a questão da mão de obra barata. Isso mudou profundamente. Essa transformação e essa transição do made in China, que é o fabricado Xing Ling, barato, mão de obra barata, enfim, para o created in China, que vem imbuído a tecnologia, são lugares desse elo e dessa trajetória de desenvolvimento. Então, por exemplo, do made in China para o created in China, aconteceu mudanças trabalhistas, e não só, em relação também à remuneração de trabalhadores em geral. Tanto é que, hoje, essa questão da mão de obra barata já não está na China, faz alguns anos. A mão de obra barata, hoje, já está em Bangladesh, já está no Vietnã. Eles vão se deslocando para outras regiões. Quando eu digo da classe média chinesa, é porque foi um fenômeno que surgiu. Até então não existia classe média, era uma massa
e a elite, não era uma pirâmide, né? Enfim. É claro que a China inteira são oficialmente 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, oficialmente. É muita gente. Claro que não é todo mundo que enriqueceu. Claro que existe pobreza. É um país enorme. O que está sendo feito, e eu gosto de ver por esse lado, são medidas governamentais que pretendem minimizar essa desigualdade. E isso, eu cito, por exemplo, a China adotou nas áreas rurais um programa social que estipula dar uma renda mínima para os agricultores, porque agricultores eles não têm aposentadoria. E por conta dessa questão dos filhos únicos, que foi vigente até bem pouco tempo atrás, existe uma geração que é de filho único. E na China existe a tradição de que os filhos têm que tomar conta dos pais, financeiramente e em todos os sentidos. Então, é muito pesado para um casal jovem que pretende ou tem planos de casar, guardar dinheiro para casar, para comprar casa e ainda ajudar em casa, ou ajudar financeiramente os pais. Existe uma série de outros desencadeamentos do gênero, a desigualdade a desigualdade entre gêneros, que por si só já é uma catástrofe, por conta também dessa questão da política do filho único, porque quando nascia só podia ter um filho. E se era menina, eles matavam as meninas, porque era mais caro ter mulher. A mulher não leva o sobrenome da família adiante. Existe a questão do dote, existe a questão de que a China ainda era rural e de que a força de trabalho da mulher ela é muito menor, não sei, dizem, de força em relação ao trabalho na área rural do que de um homem. Então, existiu essa diferença. Então, por conta de uma série de fatores políticos, geográficos, históricos, que influenciam na economia até hoje. O que eu digo, a leitura que eu faço existe pobreza, mas a China saiu da miséria. O Jean Marcos, pela internet, te pergunta quem são os chineses que migram atualmente para o Brasil, sobretudo aqueles que se instalam no interior do país. Existe alguma política estatal chinesa nesse sentido? Olha, é muito difícil fazer um panorama. Eu sou de São Paulo, morei no Rio, enfim. São perfis completamente diferentes, né? São diferentes mesmo na própria cidade. Então, em São Paulo, por exemplo, acontece um processo bastante interessante da formação de uma nova Chinatown, de uma nova cidade, de um novo bairro chinês, que não é mais a Liberdade, que está todo concentrado ali agora no Paris. Então, já tem uma comunidade chinesa muito grande ali instalada e são pequenos comerciantes de roupa, de artigos em geral. E é muito bonito, assim, e ao mesmo tempo é muito triste a história, no sentido de que eles vêm para o Brasil porque eles sentem que eles não têm espaço ou lugar no próprio país, no sentido da competição, no sentido de que o chinês, a prioridade de um chinês é proporcionar educação de boa qualidade para o filho. O vestibular na China ele é muito concorrido, ele é o Gaokao. Ele é muito acirrado, ele é muito concorrido, ele é muito difícil. Existe todo um problema nessa direção. E quem acaba passando são os jovens que têm boa formação, muito boa formação, e mesmo esses já também estão com dificuldades. Então, boa parte de chineses de províncias que não são, que fogem desse eixo Pequim-Shanghai, vêm em busca de novas oportunidades e de oportunidades em outros lugares e elegeram o Brasil
geralmente eles elegem algum lugar que eles já tenham conhecidos, eles sempre funcionam dessa forma, de se movimentar em blocos em blocos não, mas em redes de segurança. Então, já tem esse novo lugar chinês, que é um perfil. Crianças chinesas brasileiras já estão nascendo, enfim, tem todo um perfil ali já estabelecido. E, ao mesmo tempo, tem um perfil de chineses que são chineses jovens, bem educados, que vêm para o Brasil falando fluentemente inglês, português, vêm para ocupar posições e cargos em empresas chinesas que já estão instaladas aqui, cargos de confiança, ou nem por isso, mas que vêm para trabalhar, e às vezes acabam ficando, às vezes não acabam ficando, enfim. Então, só nesse recorte, dentro de São Paulo, existe muitas camadas, não dá para generalizar quais são os chineses que estão vindo, são muitos, né? Em relação à política, ainda é muito difícil para uma viagem para o Brasil, por exemplo, mesmo a negócios, mesmo viagem, um chinês, ele precisa apresentar uma carta convite para conseguir o visto, ele precisa apresentar uma série de documentos que comprovem as razões pelas quais eles virão para cá. Então, assim, ainda no meu entendimento, poderia caminhar nesse sentido das relações bilaterais entre Brasil e China, elas poderiam ser mais facilitadas. Nesse momento, pelo que eu tenho conhecimento e pelo que eu saiba, existem muitas burocracias, mas existe o fluxo também que vem e que está aí. Então, é interessante a gente pensar no plural, como a China é plural, né? O Leandro te pergunta por que, apesar do crescimento chinês dos últimos anos, ainda temos uma visão ainda muito estereotipada dos chineses. Preconceito nosso ou fruto de décadas de representação, digamos, pouco generosa na cultura ocidental, sobretudo Hollywood? É tudo isso e mais um pouco, né? Preconceito é também... Eu vou falar uma coisa, que é um dado, de repente, interessante. Se a gente for ver os filmes de como Hollywood mostravam os asiáticos e, em especial, os chineses, eram sempre mafiosos ou encebados cozinheiros, né? O cozinheiro, né? Máfia. É sempre isso. Era tipo, tá ali na cozinha, sei lá, e é mafioso. Nem sei quem é, mas tá ali. E estou mostrando. A partir de 2003, que foi quando a China comprou a dívida do Tesouro norte-americano, a Hollywood começou a produzir de forma diferente, de retratar no sentido de filmar, de mostrar os chineses de uma forma diferente. Isso aconteceu com Transformers. I'm still stewing about that binder incident, Jerry. May I finish my Shuhua milk, Donnie? I don't care about your exotic milk. I care about respect. You showed up in the background, 6 different photos, 2 continents with aliens. That was you in Egypt, huh? Right? Because you know the aliens. Uma guinada interessantíssima na imagem de como ela começa a mostrar os chineses. E se a gente for ver, essa onda de mostrar os chineses dessa forma menos agressiva continua. Uma pergunta que veio do público. No aspecto da saúde, o que há de pensamento tecnológico na China? Bom, a Tu Youyou, a senhora Tu Youyou, né, foi Nobel da Medicina há alguns anos atrás. Ela descobriu a cura da malária através da fitoterapia, de uma erva. E que passa por um lugar muito bonito, que eu admiro muito, que é a medicina tradicional chinesa, né? Que é muito interessante pensar nessa questão também, ou seja, da tecnologia e da natureza. E existe já uma linha que vai pela cibernética, fitoterápica, enfim, aí já é um outro ramo. Mas
A China tem essa questão da medicina tradicional chinesa, que eu admiro muito e que eu gosto bastante, que é muito rica. E, ao mesmo tempo, desde então, isso foi há alguns anos atrás, acho que 5 anos atrás, a China também investe para ser um país de destino turístico hospitalar ou de tratamentos de saúde. Ela está investindo bastante nessa questão de proporcionar tratamentos com alta tecnologia, fazendo uso de tecnologia a preços módicos, né, ou a preços que são vantajosos em relação a países, enfim, que oferecem o mesmo tratamento, no sentido mais do cotidiano e mais da prática da vida real. Assim, os chineses já têm uma cabine, é como se fosse uma cabine de tirar foto, que você entra, senta e uma máquina faz a leitura de você inteiro e já manda para o médico, e aí você já sabe na hora o que você tem. Além da tecnologia, dessa questão de você poder entrar numa cabine e ter uma consulta virtual com o computador que está atrelado com o médico, é grátis, e tem outras que você coloca uma garrafa PET, a garrafa PET transforma numa moedinha, e aí, com essa moedinha de garrafa PET, você tem acesso a essas cabininhas e consegue fazer a leitura do seu corpo todo. Assim. Então, é bastante surpreendente. Eu acho que é bastante interessante. Esse lugar que eles... E essas combinações que eles fazem com tecnologia, a medicina tradicional chinesa, e, ao mesmo tempo, vem uma senhora e proporciona a cura de uma doença que... enfim, que é grave, né? Através de uma planta, né? Então, a China é isso tudo. Ela é natural e ela é tecnológica e é isso. É esse lugar todo. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Existem 1000 questões relacionadas de direitos humanos e de política e econômicos, enfim. A relação entre Hong Kong sempre sinalizou nessa questão da independência, de ser um lugar, um território que já tinha sido independente, né? Ele foi uma concessão britânica por muito tempo, mas nesse momento existe muita coisa em jogo, né?